Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 36. A figura 1143 mostra três discos homogêneos acoplados por duas correias. Uma correia passa pelas bordas dos discos A e C, a outra passa por um cubo do disco A e pela borda do disco B. As correias se movem suavemente sem deslizar nas bordas e no cubo. O disco A tem raio R e seu cubo tem raio 0,5000 R. O disco B tem raio 0,2500 R. O disco C tem raio 2,000 R. Os discos B e C têm a mesma massa específica, massa por unidade de volume, e a mesma espessura. Qual é a razão entre o módulo do momento angular do disco C e o módulo do momento angular do disco B? O volume de um disco de espessura D é V igual a πr ao quadrado, a área da face, vezes D. A massa de um corpo sólido é obtida multiplicando a massa específica pelo volume. M é igual a ρ vezes V. Então, nesse caso, vai ser ρ vezes πr ao quadrado vezes D, que é o volume do disco. Como as massas específicas dos dois discos mencionados é a mesma, suas massas são mc é igual a ρ vezes π vezes 2r ao quadrado. O raio do disco C é 2r vezes D, que dá 4 ρ vezes π vezes r ao quadrado vezes D. A massa do disco B é ρ vezes π vezes 0,25 R, que é o raio desse disco elevado ao quadrado, vezes D, que dá 0,0625 ρ vezes π vezes R ao quadrado vezes D. A razão entre essas duas massas é mc sobre mb, vai ser 4 ρ π R ao quadrado vezes D, dividido por 0,0625 vezes ρ vezes π vezes R ao quadrado vezes D. Aí a gente pode simplificar ρ, π, R ao quadrado e D, e dividindo 4 por 0,0625 dá 64. Então, mc sobre mb é igual a 64. Então, podemos dizer que o mc é igual a 64 vezes mb. A velocidade linear de um ponto da borda do disco se relaciona com o raio e a velocidade de rotação de acordo com a seguinte equação. V é igual a ômega vezes R. Como a correia não desliza, a velocidade de um ponto na borda do disco A é igual à velocidade de um ponto na borda do disco C. Então, o VA é igual a VC. Então, ômega A vezes R, que é o VA, vai ser ômega C vezes 2R. O raio do disco C é 2R. A gente pode simplificar o R e concluímos que o ômega A é igual a 2 vezes o ômega C. A velocidade angular do cubo do disco A é igual à velocidade angular do disco A. Ele está preso ao disco A. Então, ômega A é igual a ômega do cubo. Substituindo ômega A por ômega do cubo na equação anterior, ela se torna o ômega do cubo vai ser 2 vezes o ômega C. Como a correia que une o cubo e o disco B não escorrega, as velocidades de pontos em suas bordas são iguais. Então, o V do cubo é igual ao VB. Então, ômega do cubo vezes o seu raio, 0,5 vezes R, tem que ser igual ao ômega do disco B vezes o seu raio, 0,25 vezes R. A gente pode simplificar o R. Então, 0,5 vezes o ômega do cubo é igual a 0,25 vezes o ômega do disco B. Como o ômega do cubo é igual a 2 ômega C, a equação se torna 0,5 vezes 2 ômega C é igual a 0,25 vezes ômega B. Se a gente fizer a multiplicação aí, meio vezes 2 dá 1, então ômega C é igual a 0,25 ômega B.
O momento angular de um corpo rígido em relação a um eixo fixo é igual ao produto do momento de inércia deste corpo e sua velocidade angular. E o vetor momento angular aponta na direção desse eixo. O módulo do momento angular, neste caso, é L é igual a I vezes ômega. O momento de inércia de um disco ou cilindro em relação a um eixo central pode ser encontrado na tabela 10.2 do livro. I é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado. Então, o momento de inércia dos discos são IC é igual a 1 sobre 2 vezes mc, vezes o raio desse disco ao quadrado, 2r elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado aí, vai ficar 2 vezes mc vezes r ao quadrado. IB é igual a 1 sobre 2 vezes mb, vezes o raio do disco ao quadrado, 0,25 vezes r elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado dá 0,03125 vezes mb, vezes r ao quadrado. O momento angular do disco C é LC igual a 2mc vezes r ao quadrado, que é o IC, vezes ômega C. Escrevendo a massa e a velocidade angular do disco C em termos da massa e da velocidade angular do disco B, fica o LC vai ser duas vezes o MC, que é 64 vezes MB, vezes R ao quadrado, vezes o ômega C, que é 0,25 ômega B, que dá 32 vezes MB vezes R ao quadrado vezes ômega B. O momento angular do disco B é LB igual a 0,03125 vezes MB vezes R ao quadrado, que é o IB, vezes ômega B. A razão entre essas duas medidas é LC sobre LB vai ser 32 vezes MB vezes R ao quadrado vezes ômega B, dividido por 0,03125 vezes MB vezes R ao quadrado vezes ômega B. Aí a gente pode simplificar MB vezes R ao quadrado vezes ômega B, e 32 dividido por 0,03125 dá 1024.